Quero completar falando sobre o futuro de Rony, que se complicou nesse sábado. As últimas do mercado. Hulk desabafando com torcedores do Galo. Falo também sobre Lucas Assad no Galo, últimas do mercado e muito mais. Fim da novela Hulk, vamos falar também nesse vídeo sobre um grande reforço chegando no Galo, Gabriel Menino, e tem mais informação no vídeo, então assista até o final, tá imperdível, deixa o like, ajuda demais a gente, curte o vídeo, tamo junto, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, verifique aí se você tá inscrito, mas o like ajuda demais, tamo junto. Deu ruim pra Rony no Galo. Você sabe que houve um protesto de uma das principais organizadas do Galo nesse sábado e os jogadores foram bastante pressionados enquanto saíam do centro de treinamento do Atlético. Pois bem, o Rony acabou justificando sua ida à justiça contra o Galo na metade do ano passado, alegando que ele estava muito incomodado, especialmente com os atrasos nos salários dos funcionários. Gente que ganha bem menos dinheiro do que os jogadores e que, de acordo com o Rony, estaria passando por dificuldades. Essa declaração pegou muito mal com os dirigentes atleticanos. Tudo porque o Galo assegura que não atrasou o pagamento dos funcionários na temporada passada. E essa, entre aspas, mentira repercute extremamente mal para os diretores atleticanos. Isso pode acelerar o processo de saída do Rony? Na teoria, sim. Na prática, eu prefiro aguardar. Isso porque o Atlético, que tinha negociações avançadas para vender o Rony para o Santos, acabou retardando essa transferência porque pediu um pouco mais de dinheiro. A proposta do Galo, a proposta do Santos era de 2 milhões de euros fixos mais 1 milhão de euros em bônus. E o Sampaoli ainda quer contar com o substituto do Rony antes de liberá-lo. Só para lembrar, o Rony havia sido comprado por 6 milhões e meio de euros. Resta saber o quanto essa declaração pode acelerar o processo de saída do jogador. Só para lembrar que o Hulk também deu uma cornetada forte nos dirigentes atleticanos quando garantiu que quem quer colocá-lo para fora do clube não é ele, e sim os representantes do Galo. Como é que você vê esse protesto em pleno dia 10 de janeiro? Você acha normal? Acha equivocado? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? O sábado foi agitado no Atlético Mineiro. Integrantes da Galoucura cobraram os jogadores na porta do centro de treinamento. Tudo isso no dia 10 de janeiro, em meio à pré-temporada, e com o Galo se reforçando de forma bem interessante. Entre as cobranças, sobrou para o Hulk, que explicou o seguinte, abre aspas, vou falar um negócio para vocês, não fui eu que me coloquei no mercado. Hulk não poupou dirigentes do Atlético e completou, tentaram me colocar como vilão. Me apresentei, não faltei a treino e estou trabalhando. Não sei o que querem. De uma coisa vocês podem ter certeza, o que acontecer, a verdade, vocês vão saber. Hulk que tem negociações com o Fluminense, mas o Atlético já deixou bem claro que só o libera se houver compensação financeira. Rony também foi cobrado, vale a lembrança de que em 2025 Rony chegou a ir para a justiça para tentar a quebra do contrato por conta de atrasos nos pagamentos. Ele foi cobrado sobre esse tema e afirmou que procurou a justiça porque estava muito incomodado com os atrasos dele e do elenco, mas também especialmente com funcionários do Galo, gente que estava passando por enorme dificuldade. Sobrou para o Natanael, sobrou para outros atletas, enfim, clima nada amistoso. O torcedor da Galoucura deveria lembrar que esse tipo de imagem é muito ruim, especialmente nas tratativas do Galo com atletas que podem ser contratados. Quero te atualizar agora sobre as negociações entre o Atlético Mineiro e Lucas Assad, meio atacante de 21 anos de idade, tratado como uma das grandes promessas do futebol chileno. Ele pertence à Universidade de Chile e o Atlético já chegou a 4 milhões de dólares. A proposta agradou, mas há muita pressão da torcida e da opinião pública para que a Laú não venda esse jogador para o Atlético. O atleta se reapresentou nessa segunda-feira depois de um período de férias e foi perguntado sobre o tema. A resposta, abre aspas, prefiro não falar sobre. Isso fica por conta do meu representante. Estou aqui, me reapresentei, estou treinando na Laú e pertenço ao clube. Esse atleta foi identificado como Sampaoli como alguém muito diferente, que pode fazer uma baita temporada com a camisa do Galo. O Atlético não pretende desistir desse atleta, bora observar cenas dos próximos capítulos. Preciso falar agora sobre Evander, você vai lembrar dele, meio atacante brasileiro de 27 anos de idade, em outras janelas foi pretendido por Palmeiras, Flamengo e Botafogo. Antes de gravar esse vídeo eu entrei em contato com o Evandro Ferreira, que é pai e empresário do Evander, para saber se em algum momento, para 2026, ele foi especulado por times nacionais e a resposta foi não. Isso me chama bastante atenção, porque foram duas
ótimas temporadas, as mais recentes no futebol dos Estados Unidos. Em 2024, pelo Portland Timbers, 32 jogos, 15 gols e 19 assistências, participação em gol superior a 1 gol por partida. Ele se mudou para o FC Cincinnati, comprado por 15 milhões de dólares, e na primeira temporada na Casa Nova, 43 jogos, 22 gols e 17 assistências. Por 2 anos seguidos, o Evander esteve na seleção da Major League Soccer ao lado de Lionel Messi. E aí vale a lembrança de que o Lúcio Acosta, que tem jogado muito bem pelo Fluminense, que o Almada, que arrebentou com a camisa do Botafogo, foram alguns dos atletas que fizeram sucesso nos Estados Unidos, talvez nem tão grande quanto o Evander, e acabaram por continuar a jogar bem no futebol nacional. Caberia no seu time do coração? Já use o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E o Atlético Mineiro fechou nessa sexta-feira mais 2 reforços, que se somam a Renan Lodge, Maicon e Alan Minda. Os 2 novos contratados são Ângelo Preciado, lateral direito de 27 anos de idade, equatoriano, e Vitor Hugo, meio-campista que estava no Santos, mas pertence ao Flamengo. Bora detalhar cada um desses negócios, começando pelo Preciado, comprado por 4 milhões de euros, ou 25 milhões de reais, lateral que pertence à seleção do Equador, vai assinar contrato de 4 temporadas, surgiu no Independiente Del Valle e vive grande fase, ou vivia grande fase no futebol europeu. Ele é esperado nesse final de semana para a realização de exames médicos. Já Vitor Hugo está sendo comprado por 2 milhões e meio de dólares, ou 13 milhões de reais, valor que equivale a 50% dos direitos econômicos. O Santos vai ficar com 10% desse valor, ou mais ou menos 1 milhão e 300 mil reais pela taxa de vitrine, jogador que pertence ao Flamengo, mas estava emprestado ao Peixe. Ah, só uma última curiosidade, o Vitor Hugo chegou ao Santos por indicação do Sampaoli. Você vai lembrar que o Sampaoli negociou a possibilidade de fechar com o Santos, mandou uma lista de reforços, o Santos não contratou o argentino, mas fez questão de ir atrás de alguns dos reforços sugeridos pelo treinador, que agora vai ter a oportunidade de comandar o Vitor Hugo no próprio Galo. E o Santos acertou a contratação de um jogador do Galo, mas não se trata de Rony. Nas últimas horas, Peixe e Atlético Mineiro chegaram a um acordo para um empréstimo gratuito de Gabriel Menino, jogador que se destacou no Palmeiras, mas não conseguiu vingar com a camisa do Atlético. Ele perdeu espaço na reta final da temporada passada, e especialmente depois das contratações do Maicon, já anunciado, e também de Vitor Hugo, recém-contratado, dá para imaginar que o menino teria ainda menos espaço na cidade do Galo. Empréstimo gratuito, o Santos assume 100% dos salários do jogador. Quero contar também que enquanto não se acerta com o Rony e com o Atlético, o Santos procura uma outra opção para o ataque. E o nome que surgiu nas últimas horas é de Michael, jogador que ficou sem espaço no Flamengo, está numa lista de negociáveis. A ideia do Santos é contratá-lo por empréstimo. Se não houver acordo, o Santos cogita até fazer um investimento para a compra do atleta, que ganha 1,5 milhão de reais por mês na equipe da Gávea. Você está gostando dos reforços do Santos? Contei para você nas últimas horas que a possibilidade é real de Souza ser anunciado a qualquer momento como novo reforço do Tottenham. O time inglês já ofereceu 15 milhões de euros. O martelo deve ser batido ainda no final de semana. Seja bem-vindo. Muitos anos jogando em Europa e agora em Brasil. Qual é a expectativa para esta nova etapa de tu carreira? Bueno, como tú lo dices, muchos años jugando en Europa, ahora estoy muy emocionado por estar acá en Brasil y jugar para Atlético Mineiro. Pues nada, contento. Seja bem-vindo ao Atlético, a Belo Horizonte. Você já teve algum contato com o Sampaoli, também com o Franco e o Alan Minda? Sí, hablé con los chicos, en especial con Franco, que es mi compañero desde hace mucho tiempo. Y pues nada, contento de que me haya dado buena referencia del club, por eso estoy aquí. Pensando em um ano de Copa do Mundo, né? Também é importante para você. Como que está a sua expectativa para esse ano de Copa do Mundo também? E como é que foi o interesse do Atlético, um pouco dos bastidores também dessas últimas semanas, para você chegar aqui a Belo Horizonte? Sí, en realidad ya estamos preparándonos para la Copa del Mundo. Estoy muy contento de nuevo por estar aquí en Atlético Mineiro. Ahora trabajar de la mejor manera para aportar lo que mejor pueda para estar listo para la Copa del Mundo. Vamos começar trazendo aqui uma informação que o Atlético postou hoje e é uma informação relevante: o retorno de Júnior Santos. Após recuperação de uma cirurgia, o atacante Júnior Santos foi liberado pelo DM para as atividades normais com o restante do elenco. Bom retorno, Júnior. Aí o Júnior Santos, então, retornando e, querendo ou não,
é quase que como se fosse uma contratação para esse ano, né? Porque pro ano passado não foi. Mas quem sabe aí, ele se dedicando, ele pode até voltar a apresentar um bom futebol como ele apresentou no seu último ano lá no Botafogo. Vamos ver, né? Quem sabe aí o Sampaoli, que já recuperou alguns jogadores, não consegue recuperar também este jogador, Júnior Santos. Você acredita nisso? O que você acha? Comenta aí. E vamos falar sobre Gabriel Menino. Gabriel Menino é o seguinte, gente. O Atlético negociou o Gabriel Menino com o Santos. É isso mesmo. O Santos levou o Gabriel Menino, mas por empréstimo, tá? Ele tem contrato até o fim de 2028 com o Galo. E o Santos está levando aí o Gabriel Menino por empréstimo de 12 meses. Vai arcar com salários. Ele tem 25 anos e ele que não foi bem com o Sampaoli, principalmente, né? Aquele clássico lá na Arena, onde ele acabou entregando o gol. O Juan Tressoldi empatou pra gente, mas a gente poderia ter vencido aquela partida. E um erro grosseiro do Gabriel Menino, que não fez realmente uma boa temporada no Galo, não vai deixar saudade na torcida. Sai Gabriel Menino e chega Vitor Hugo. Não é bem a mesma posição, Vitor Hugo é mais um meia, mas o Vitor Hugo está contratado. O Galo vai pagar cerca de 2,5 milhões de euros na sua contratação aí junto ao Flamengo, tá? Se eu não me engano, 50% do passe. E é um jogador jovem, 21 anos, que trabalhou com o Sampaoli no Flamengo. O Sampaoli conhece bem o Vitor Hugo, mas essa não é a grande contratação que tá na capa não, tá, gente? Eu vou falar sobre isso ainda, mas enfim, é um jogador aí, uma aposta que o Sampaoli conhece bem e acredita que pode fazer ele render. Então tá aí, Gabriel Menino indo. Vamos pensar que Gabriel Menino e Fausto Vera deixaram o Atlético. Nós trouxemos o Maicon e o Vitor Hugo. A gente melhorou, a gente piorou. Vitor Hugo até que é uma posição um pouco diferente, né? Mas enfim, o que você acha? Comenta aí, deixe nos comentários. Vamos trazer agora informação sobre Hulk e depois falar de um grande reforço no oferecimento aí pra gente. Bom, falando sobre Hulk, hoje nós tivemos a informação que veio do staff do jogador cravando que o Hulk fica no Atlético nesta temporada, que não tem mais negociação com o Fluminense, que a decisão já está tomada e que eles não vão voltar atrás, tá? A informação que veio do staff do jogador é que o Hulk vai ficar no Atlético, vai cumprir o contrato com o Galo nessa temporada. Ele tem mais um ano de contrato. Até saíram algumas notícias hoje de uma possível reunião do Rafael Menin com o Sampaoli para decidir o futuro do Hulk. Algumas notícias saíram, foram desmentidas, então algumas pessoas tiveram algumas informações diferentes, mas a notícia, o fato é, pessoas aí do staff do Hulk já deixaram claro que ele permanecerá no Galo nessa temporada e que não haverá saída do jogador, que ele fica no Galo. Então, fim da novela, Hulk fica e eu quero ver como é que vai ser isso aí com o Sampaoli. Quero saber a sua opinião, você gostou dessa notícia? Então comenta aí, nós vamos falar sobre grande reforço, tá? Vamos falar sobre um grande reforço que vai chegar ao Atlético. Vamos lá, vamos falar então sobre Ângelo Preciado. Ângelo Preciado tá na tela. Informação, o Atlético comprou o Ângelo Preciado do Sparta Praga, tá? Lá da República Tcheca, por 4 milhões de euros. Ele é aguardado em Belo Horizonte amanhã. Amanhã ele deverá chegar, se nada acontecer, tiver alguma mudança, mas ele deverá chegar amanhã em Belo Horizonte para realizar exames médicos e assinatura de contrato. O Ângelo Preciado é um lateral que pode jogar ali por dentro, que tem muita velocidade, muita força física, marcação, muita marcação. Então, assim, é um jogador de muita qualidade. O Atlético acertou demais. Esse a gente pode falar. Grande contratação, grande reforço. O Atlético se reforçou muito bem nas laterais, né? Renan Lodge e Ângelo Preciado. Nós teremos aí 2 laterais ou alas, dependendo da formação tática, assim, muito bons e muito ofensivos, tá? Tem vários vídeos aí, se você pesquisar no YouTube, não só de lances do Ângelo Preciado, mas também, principalmente aí o pessoal fazendo análise de números, dados, mostrando imagens, lances dele. Vale a pena você pesquisar e procurar aí, é muito interessante. E mostra que realmente o Atlético acertou em cheio nessa contratação. Então é isso, pessoal. Ângelo Preciado chegando no Galo, grande reforço. Parabéns aí ao Atlético, né? Um valor muito bom, jogador que, pô, ele tem aí 27 anos. Agora em fevereiro faz 28, mas é um jogador realmente de muita qualidade técnica, né? Muita velocidade. Um jogador que chega para agregar bastante. Ele que joga ali, faz dobradinha, assim, com o Alan Franco, né?
Bacana, e tem o Alan Minda também. Então o Atlético aí trazendo jogadores equatorianos. Quero saber se você gostou. Pô, que contratação top. Gostou ou não? Comenta aí, deixe nos comentários, deixe o like no vídeo, curte o vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, verifica aí se você está inscrito, tudo isso ajuda demais o nosso trabalho. Inscreva-se no canal, clique em hypar se aparecer aí pra você, dá essa moral, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima, valeu gente, tamo junto, fui, valeu!